Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar nosso Deus. E é uma alegria estar com você aí na sua casa, onde você está, para nós juntos cultuarmos o nosso Deus aqui com a Igreja Batista Firme Promessa. Queremos dar a todos as boas-vindas e saudar todos a vocês, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mês é o mês da família, Igreja Unida para a Glória de Deus, ou seja, família unidas para a glória de Deus. Quero ler um versículo que se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abrir no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. Nós vamos fazer essa leitura nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. São palavras de Josué dita ao seu povo, ao povo de Israel, onde ele afirma que ele e sua casa irão servir ao Senhor. Será que você pode dizer a mesma coisa? A qual Deus você serve nesse momento? Ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou todos nós, os céus e a terra? E esse mês da família, como nós falamos, é o mês onde nós vamos dedicar isso à família da Igreja Batista Firme Promessa, especificamente. Quero convidar vocês nesse momento a orar. Vamos buscar a Deus nesse momento. Vamos pedir a sua bênção sobre esse culto e também sobre a nossa família. Oremos. Pai eterno, nós somos gratos pela tua palavra que nos ensina qual Deus devemos servir. O Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. Senhor Deus, obrigado pela nossa família. Obrigado, Deus, porque nós temos condições de estarmos juntos nesse momento em família, cultuando a Ti. Obrigado pela família Firme Promessa, por essa igreja aqui unida, está Te servindo, está proclamando o Evangelho de Cristo. Senhor Deus, nos concede um culto de bênção. Fala aos nossos corações através da mensagem. Aceita, ó Deus, nosso louvor. E também, ó Deus, fala conosco através da leitura da Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse mês da família, mês de maio, como já foi falado aqui e dito, pela manhã passou um vídeo, onde o irmão Amauri e sua família pôde dar um relato sobre a sua família. Nesse momento, vamos também ver um vídeo, mas só que esse vídeo são várias fotos de várias famílias da nossa igreja. Que você possa desfrutar desse momento singelo, desse instante. Vamos assistir. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça. Que legal ver as fotos das famílias da nossa igreja, né? Muito bom, gostei muito desse vídeo. Se você viu aí a sua foto, então, que bom. Irmãos, vamos agora citar o nosso tema e a nossa divisa. Como foi pelo culto da manhã, fizemos uma pequena modificação para esse mês de maio, né? Sabemos que o nosso tema para o ano de 2020 é Igreja Batista Firme em Promessa, unidas para a glória de Deus. Nesse mês de maio, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos falar famílias unidas para a glória de Deus. Então, esse é o nosso tema, ok? Quero que, junto comigo, você possa, aí na sua tela, a gente vai recitar o tema e falar a divisa, e ler a divisa, ok? Vamos lá, todos juntos? Família unidas para a glória de Deus. Nossa divisa, 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que essa seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Que tudo que nós fizermos, tudo aquilo que eu pensar em fazer, devemos fazer para a glória de Deus, porque assim é da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, vamos ter um tempo de intercessão, de oração. Eu tenho aqui a minha listinha. Deixa eu ver aqui, pronto. Temos alguns pedidos, assim como pela manhã nós fizemos, nós vamos também orar nesse tempo. Tivemos uma notícia agora muito boa pela manhã sobre o Miguel. Ele está em Nazaré, internado lá. Graças a Deus a sua glicose baixou, né? Está bem, está com 113, uma boa taxa. E ele vai continuar internado em Nazaré. Deus é bom, Ele ouve as nossas orações. Vamos continuar aqui com os pedidos. Temos aqui sobre o Jolibel, né, que hoje ele está fazendo quimioterapia. Precisamos estar orando por ele. Temos também pedido oração por Janaína e seu bebê, né, que nasceu há 8 meses. Tanto a mãe como a filha, a Janaína e a sua filha, ambas estão com Covid. Vamos orar para que Deus possa estar curando a mãe e filha. Vamos também orar pelas famílias enlutadas. As famílias daqueles que perderam seus entes queridos, o pai, sua mãe, seu tio. Vamos estar orando também por eles. Vamos orar também por todos aqueles que trabalham em vários setores do hospital. É o maior local de risco de contaminação é o hospital. Vamos orar pelos enfermeiros, enfermeiras, pelos médicos, pelos maqueiros, pelos motoristas de ambulância, que estão sempre em contato com essas pessoas. Vamos pedir a Deus proteção por eles. Vamos também agradecer a Deus pelos aqueles que foram curados, aqueles que tiveram a doença do Covid, mas hoje estão curados. Vamos agradecer a Deus também por isso. Vamos também pedir a Deus consolo perfeito de Deus. Agradecer porque Deus nos dá esse consolo, esse conforto para nós
nesse tempo tão difícil que estamos passando. Vamos agradecer a Deus também pela sua misericórdia, que se renova todos os dias. É algo fantástico que Deus nos concede. Vamos agradecer a Deus pela certeza e a esperança de que na vida ou na morte nós somos dele. Então, nesse momento, quero convidar a você novamente a estar em oração junto comigo, aí mesmo na sua casa. Vamos falar com Deus. Santo Deus, nós te rogamos, inclina teus ouvidos para nós nesse momento, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que aqui foram citados e também daqueles que ainda não foram citados, Senhor, mas estão precisando da tua ação. Ó Deus, obrigado pelo irmão Miguel, que a sua glicose está controlada. Sei com ele lá em Nazaré, no hospital. Cuida dele, Senhor. Conforta, ó Deus, a Neide, que eles possam estar bem nesse momento, Senhor. Ó Pai, seja com a Janaína e a sua bebê, ó Deus, que estão doentes desse vírus. Ó Pai, tem misericórdia dessa mãe, dessa filha. Cura elas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque muitos de nós, muitas pessoas que nós conhecemos foram curadas. Obrigado, ó Pai, porque Tu estás na frente, cuidando dessas pessoas. Obrigado, ó Deus, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado pelo Teu conforto, pelo Teu consolo que Tu nos concede a cada momento em nossas vidas. Senhor Deus, ajuda-nos a cada vez mais entender o Teu propósito em nossas vidas. E também, ó Deus, nos usa cada vez mais para que o nome do Teu nome possa ser glorificado entre nós. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua salvação que Tu nos concedeu. Obrigado porque hoje nós podemos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado que hoje podemos dizer que eu posso ter a certeza de que um dia estarei com Cristo nos céus. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos concedeu esse privilégio, a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, nos concede um culto de graça, uma noite de bênção. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Eu e minha família louvaremos ao Senhor. Vamos ler o Salmo 34, versículos 1, 2 e 3. Você vai ter aí na tela. Você pode acompanhar a leitura na tela ou mesmo na sua Bíblia. Vamos todos ler? Salmos 34, versículos 1, 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aqui o salmista nos faz um convite. Se você está passando por aflição, se você está passando por dificuldade, não fique lamentando, não fique triste. Pelo contrário, louve, exalte ao Senhor. É o que nós vamos fazer nesse momento, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar o seu nome. Eu quero convidar você a cantar conosco essas músicas, a qual iremos falar sobre a maravilhosa graça de Jesus, a fé em Cristo Jesus. Vamos ver músicas que falam que Cristo, Ele nos satisfaz totalmente a nossa alegria. Vamos cantar. Tua glória enche minha vida, Senhor.
o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Hino de número 395 do cantor cristão. Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfar. Com Cristo estou contente, nele me satisfaz. com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um mundo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Amém. Amém, irmãos. Que essa possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Cristo é a nossa alegria. Nesse momento nós vamos ver a mensagem de Deus através do pastor Bob. Aqui, quero saudar a todos em nome de Jesus. Estou aqui brincando com o pastor Paulo, que é o nosso diretor. Então tem que estar atento aos sinais dele, que senão não funciona, né?
Amados, ainda continuando sobre o tema família, vida, nós queremos começar a falar hoje de personagens da palavra do Senhor e que tiveram posturas extremamente radicais por causa de Deus. Tiveram atitudes, comportamentos, chegaram ao final da vida, entendendo a importância de Deus na vida deles. E esse personagem de hoje chama-se Josué. Nós queremos aproveitar que vocês já leram o verso 15. Nós queremos ler a partir do verso 14, capítulo 24 de Josué. E depois nós vamos falar um pouco sobre esse personagem extraordinário e a razão pelo qual ele fala o que fala nesses textos aqui. Diz assim no verso 14, Josué falando para o povo: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amados, Josué é um dos personagens da Bíblia que deveria ser bastante admirado pela sua postura diante das circunstâncias. Um jovem que teve como seu mentor Moisés, um líder que nós conhecemos à luz da palavra de Deus. E que Moisés recebeu do próprio Deus a orientação de quem seria Josué na continuação da jornada, da saída do povo do Egito até a entrada na terra prometida. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida por um fato de ele ter feito o que Deus havia dito a ele, que por causa da reação dele diante da pedra, a qual era para falar, mas ele bateu na pedra para sair a água. Por causa dessa reação dele, que é um dos fatos, Deus disse a ele que não teria esse prazer, essa alegria de conduzir exatamente o povo todo dentro a entrar na terra prometida. E essa situação ficou a cargo de Josué. Nós sabemos que o povo de Israel, o povo judeu, foi escravo durante 400 anos nos egípcios. E ali, não só o povo judeu seria escravo, mas outras nações, outros povos, e cada povo tinha o seu Deus, tinha a sua adoração. Imagine isso, todo mundo junto. Havia um lugar específico dos escravos, que era praticamente uma cidade muito enorme. Então, muito judeu, muita de outras nações. E a idolatria no meio do povo de Deus era grande. E essa idolatria, ela ficou enraizada na vida de muitas famílias. Quando Deus libertou o povo do Egito, que o povo saiu do Egito, eles saíram com os deuses do coração, com a idolatria no coração, além dos deuses que eram materializados. Na saída do povo, também não só saiu o povo de Israel, muita gente, a Bíblia chama de estrangeiros, saíram com eles. Então havia muita coisa ali no meio que Deus não aprovava. Para que vocês possam ter uma ideia, no momento quando Moisés estava lá em cima falando com Deus, e lá embaixo o povo estava questionando o tempo de Moisés estar lá em cima e questionando a liderança. E entendiam que lá no Egito eles teriam condições melhores. E nessa situação toda, eles levantaram a ideia de uma idolatria, e invocou e falou com Arão, irmão de Moisés, uma história que todo mundo conhece. E nessa história, Arão
ao invés de segurar a barra, como dizer, não, vou esperar Moisés chegar, não, isso Deus não aprova. Ele aceitou a demanda do povo e fez com que o povo pudesse idolatrar. E aí foi quando saiu o bezerro do ouro. E tudo isso faz parte da história do povo de Israel. E continuou isso. E até hoje, a representação do povo de Israel, a igreja hoje, Israel espiritual, como nós podemos chamar, ela tem ainda os mesmos resquícios, mesmo jeito de idolatria, não com imagens, mas com outro tipo de idolatria, que nós vamos ver hoje como é que nós podemos entender esse fato. Josué, ele demonstra sua coragem em adorar a Deus em várias partes, e uma delas da Bíblia, uma delas é quando Moisés ele chega próximo à terra prometida, e ali ele praticamente iria se despedir do pessoal, mas aí surge uma ideia de que seria interessante que alguém fosse lá e pudesse ver aquela terra, como é que ela era, isso tudo. Aí a ideia é aceita e Moisés define que cada líder, um líder de cada tribo, 12 homens, fosse verificar a terra. 12 homens foram verificar a terra. Olharam, observaram tudo. Quando retornaram, houve um relatório dividido em duas partes. A primeira parte, todos os 12 estavam de acordo, porque eles falaram da qualidade da terra. Realmente a terra era aquilo que Deus havia prometido. Realmente a terra tinha coisas fantásticas. Eles trouxeram um cacho de uva que era enorme, mostraram tudo isso. A primeira parte foi alvissareira, uma parte de alegria, uma parte quando todo mundo entendeu que realmente Deus estava com eles. Mas na segunda parte, dos 12, 10 chegaram e disseram assim, não, nós não podemos entrar. Se entrarmos lá, vamos ser trucidados, vamos ser maltratados, vão acabar com a gente. O povo de lá é enorme, eles são armados, eles têm tudo que nós não temos. Dos 12, 2 levantaram e disseram assim, gente, nós estamos errados, vocês estão errados. Se o Senhor se agradar de nós, tudo aquilo que Ele prometeu será nosso. E aí o povo se revoltou e disse que não. Teve um momento que eles queriam apedrejar Caleb, Josué. No final, a opinião, o relatório dos 10 prevaleceu. E por causa disso, Deus fez com que eles pudessem colher o que plantou. A geração de até os 20 anos de idade, daqueles que foram contra, aquelas tribos que foram contra, passaram e viveram durante 40 anos no deserto, andando para lá e para cá, até completar os 40 anos, e em si, aí Moisés já não estava mais na liderança como deveria estar, e Josué estava liderando. Moisés, de longe, estava vendo o povo entrar na terra prometida, mas liderado por Josué. Josué foi um homem comprometido com Deus. Era tão comprometido com Deus que aquilo que Deus falava para ele fazer, ele fazia. O interessante é que esse é o significado do compromisso com Deus. Hoje nós não temos a palavra de Deus audível no sentido de poder descobrir, porque está tudo descoberto para a gente na sua palavra. Ele está revelado aqui na palavra, mas Josué, em épocas, assim que entrou na terra prometida, ele teve que enfrentar uma nação, um povo forte. Além de ser forte, era um povo que tinha uma cidade cercada por uma muralha enorme. A muralha ela poderia caber 2 casas em cima, ia passar uma carruagem. E era o grande desafio, porque o desafio que Deus havia dito era que a terra deveria ser conquistada por todos. E Deus havia prometido que estaria presente, ali na frente. Deus só queria que o povo cresce nisso. E Josué é uma das pessoas que realmente, literalmente, absolutamente cria naquilo que Deus havia dito. E disse a Josué, vocês vão dar 7 voltas, 7 dias aí, no 7º dia vocês vão dar mais, nesse dia, 7 voltas, e a trombeta vai tocar. E quando tocar a trombeta, a vitória vai vir e as coisas vão acontecer, você vai ver.
Você precisa crer nisso. Josué creu nisso e fez o povo fazer isso. Agora, eu fico imaginando, dentro daquele povo, os murmuradores, dizendo que não ia acontecer isso, que Josué estava doido. Tudo isso acontece, até no nosso meio também. Pessoas que não confiam, não creem literalmente na palavra de Deus. Pessoas que acham que Deus mudou, que a época de hoje é uma época diferente, que o Deus da época de hoje é diferente da época passada. Mas mesmo não murmurando, a grande maioria, creio, talvez todos, fizeram o que deveria ser feito. No 7º dia, nós encontramos o relato da Bíblia, que quando a trombeta tocou, as muralhas, chamadas muralhas de Jericó, elas ruíram, elas caíram, elas foram destruídas, literalmente, pelo poder de Deus. Nenhuma volta, nem 2 voltas, nem 7 voltas, nem mais 7 voltas, destruiria aquelas muralhas. Deus é o poderoso Senhor que faz tudo acontecer. Imagine com essa vitória grandiosa. Deus havia dito a Josué, dizendo: Josué, olha, diz ao povo aí que é para destruir tudo. Ninguém pega nada, ninguém leva nada para casa, tudo. Tudo. Mas sempre tem um ou outro que acha que é sabido demais. E teve um chamado Acã, que achou por bem pegar lá umas pedrinhas de ouro, prata, uma capa, e guardar, que é para segurança, sua reserva financeira. Pode ser que aconteça alguma coisa, eu tenho aqui uma reserva. Nós pensamos desse jeito, nós vamos ver mais tarde como isso no coração da gente impede de adorarmos a Deus como devemos adorar ao Senhor. Logo depois que caiu aquelas muralhas e que o povo compreendeu, havia uma outra cidade chamada Ai, que deveria ser também conquistada pelo povo. E aí Josué consulta os conselheiros do exército, aí disse: Josué, não precisa ir com muita gente não, pouca gente vai lá e a gente consegue destruir isso tudo. Esse foi um problema de Josué que eu queria que você pudesse entender o que acontece com a vida da gente. E Josué, creio que não fez isso por uma questão de que ele achava, não, ele apenas ouviu aqueles que ele entendia, que conhecia do fato. E nem sempre, quando nós conhecemos do fato, o que deve ser feito, é para ser feito. Aqueles homens foram contra Ai, e lá tiveram a perca de 36 homens. 3.000 homens foram, mas são 36 famílias. São 36 famílias que perderam o pai, perderam o marido. E Josué, angustiado, chega, coloca o joelho no chão e fala com Deus, perguntando a Deus por que aconteceu aquilo. Porque Josué tinha no coração a promessa de Deus. Mas há algo que nós precisamos entender. Nós temos na Bíblia as promessas deles enormes. Nós precisamos compreender que essas promessas, elas têm um único objetivo de glorificar o Pai. Elas não são promessas para a gente, simplesmente porque Deus prometeu. Se essas promessas, elas têm esse significado, todas elas têm uma condição, uma condução de vida, né, para que nós possamos entender esse fato. Josué chegou orando e Deus disse: Josué, se levanta, Josué. Por que, Deus, nós perdemos, nós não conseguimos? E Deus falou para ele: é porque há pecado no meio de Israel. Quando eu disse isso, eu fico pensando que Josué olhou e disse: meu Deus, que coisa fantástica, Deus é um Deus todo-poderoso, mas Deus, como é que eu resolvo isso? Mais uma vez, é Deus que define a condução, como deve ser feito. Ele foi de tribo, depois para clã, depois para família, e chegou lá em Acã. Quando chegou em Acã, ele perguntou: foi o que tu fizesse, Acã? Aí Acã confessou, mas não teve como consertar aquilo. Às vezes nós não conseguimos entender a ação de Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Por causa daquela ação de Acã, por causa daquela situação que envenenou todo o povo, e o pecado talvez
você não perceba que o seu jeito de ser, o seu pecado, pode levar toda uma comunidade, uma igreja, a pensar diferente de Deus. Aquilo que você fala, a sua opinião, coisas que não combinam com Deus, coisas que Deus já disse que não era desse jeito, talvez você entenda que porque você tem a sua inteligência, acha a liberdade de fazer o que acha que deve ser feito. A comunidade perde muito com isso. Você imagine que 36 famílias ficaram sem pai e sem marido por causa desse pecado de Acã. Mesmo confessando o pecado, Deus mandou que fosse apedrejado todos da casa. Todo mundo. Você imagine que nessa trajetória toda, com Josué, e agora Josué, ele está velho, está idoso. E no capítulo 23 nós encontramos essa transição de Josué para o povo, essa forma de Josué se despedir do povo, chega naquele ponto todo, depois de muitas vitórias, derrotas, depois de ver muitas coisas, depois do povo de alto e abaixo, Josué literalmente conhece o povo que está dirigindo. Ele conhece o povo que lidera. Ele começa a falar dessa forma. Passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas estas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra como o Senhor lhes prometeu. Josué era um homem tão integrado com Deus que em momento algum ele traz para si alguma glória. Ele, com a idade avançada, ele já estava reconhecidamente entendido no seu coração de que ele pertencia ao Senhor. Mas como eu disse, ele conhecia o povo. E agora ele está se despedindo do povo. Provavelmente a sua grande preocupação seria: e agora, Senhor? E agora como é que vai ser? Como é que esse povo vai ser guiado? Esse povo é um povo idólatra, Pai. É um povo que não confia em Ti, Pai. O que é que eu faço, Pai? E ele começa a falar e dizer, e lembrar de que Deus havia prometido toda a terra, não parte da terra. Mas Josué, idoso, não conseguiu conquistar toda a terra. E ele entendia que havia ainda outras terras. Por isso que ele diz assim: olha, Deus vai empurrar diante de vocês, e vocês se apossarão da terra, como o Senhor lhes prometeu. E aí ele começa a aconselhar o povo, dizer ao povo assim: olha, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E ele diz assim: olha, há um grande problema, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Ele está dizendo, está lembrando: olha, gente, a caminhada da gente é uma caminhada longa. Eu saí com vocês do Egito. Com 40 anos de idade, eu estava prestes a entrar nessa terra, mas vocês impediram com o relatório de vocês. Mas com 80 anos, Deus continuou. Ele não tirou de mim o vigor. Mas durante esse tempo todo,
eu aprendi que vocês são um povo rebelde. É um povo que tem facilidade da idolatria. É um povo que se apaixona por outros deuses, em vez de serem apaixonados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo qual nós fomos libertos do Egito. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Interessante, gente, ele está lembrando. Ele fala uma coisa interessante, diz assim, olha, um de vocês vale mais do que 1000. Sabe o que significa isso? Significa que Deus está dizendo assim, eu estou com vocês. Isso é suficiente. Isso é uma palavra de Jesus para a gente, lá em Mateus capítulo 28. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não conseguimos absorver isso, não conseguimos entender isso, por causa da idolatria que está no coração da gente. E nós não conseguimos admitir que somos idólatras. Nós não conseguimos perceber o peso da idolatria, como nos afasta de Deus, e perdemos de ver as promessas do Senhor na nossa vida. Por isso que ele diz assim, olha, façam isso, mudem a forma de vocês andarem. E ele continua dizendo, se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações, que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em todas as suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Deus está dizendo, eu dei a vocês a terra, mas há um condicionamento. Hoje pela manhã, eu estava pregando em Gênesis, na nossa conferência da família, e eu disse, olha, Deus quando colocou o homem dentro do jardim do Éden, condicionou uma coisa. Ele disse ao homem, não faça isso, porque se você fizer isso, você morrerá. E é sempre assim que acontece. Deus está dizendo para mim, para você, sempre, não faça isso, as consequências são terríveis. E aqui, Josué fala para o povo, não se apeguem a essas nações, não casem, não dê suas filhas, seus filhos, não façam com que seus filhos, hoje nós vemos um princípio bíblico de que não há união entre luz e trevas, e estamos vendo pais que se dizem luzes, entregando seus filhos e suas filhas a pessoas que são trevas. Em nome de um amor que não é amor, em nome de um sentimento que não é amor, em nome de não contrariar filho, não contrariar filha. E as consequências virão. A Bíblia diz com muita clareza, de Deus não se zomba, que o homem semear vai colher. Se o homem semear coisas da carne, isto é, aquilo que eu estou falando, essa forma de viver, um jeito de falar e de pensar sem colocar Deus como centro, vai colher coisas da carne. Mas se o homem semear coisas do Espírito, quando você prioriza absolutamente, quando você ama ao Senhor, o seu Deus de todo o coração, alma, entendimento, de tudo que você possa imaginar, você vai colher aquilo que Deus propõe na sua vida. Suas promessas vão ser cumpridas na sua vida, você vai perceber tudo isso. Moisés e Josué diz assim, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que eles deu. Se violarem a aliança que o Senhor e o seu Deus lhe ordenou,
e passarem a cultuar outros deuses, inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que eles dei. O interessante, quando eu vejo esse texto aqui, eu fico pensando nessa pandemia. O povo de Deus desviou-se do caminho, da palavra. O povo de Deus se absorveu das coisas materiais. O povo de Deus vive em função de coisas que Jesus fala, os pagãos desejam isso. E nós estamos vivendo uma situação muito complicada, porque nós não admitimos esse fato. Nós achamos que a terra é nossa, e por isso tudo é nosso. Eu penso que nós já perdemos isso há muito tempo. A terra sempre foi do Senhor. Nunca nada nesse mundo pertence a nós. Mas nós esquecemos disso, absorvemos isso e tomamos conta dessa situação. Há um ídolo chamado materialismo. O ídolo materialismo, ele tem como princípio, é uma consciência, um entendimento. Não é uma questão de ideia, mas sim é uma situação em que quem determina as coisas na minha vida é o material. A coisa que é materialista, o homem que é materialista, ele vive em função daquilo que vê. Aquilo que é espiritual não tem importância como deveria ter. Quantos ídolos nós temos? E é por isso que depois que Josué, no capítulo 24, começa a expor a história do povo de Deus, as promessas do povo de Deus, fala de Abraão, fala de Moisés, fala de todo mundo. Fala da forma como ele trabalhou, como ele destruiu, como ele recriminou Balaque, Balaão, como ele tratou do assunto. E agora, ele fala no verso 14. Agora, depois que eu falei isso para vocês, depois que eu disse tudo isso, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Gente, o que ele está falando aqui não é como muita gente tem feito hoje em dia. Servir ao Senhor com o seu dom. Deus me deu o dom de fazer isso. Não, aqui, antes do dom, existem duas coisas que são importantes. E que os dons só poderão ser usados para a glória de Deus se tiver integridade e fidelidade. Sem essas duas coisas, qualquer coisa que eu faço, eu estou fazendo ao vento, não para Deus. Então imagine que ele está dizendo assim, sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. E não de qualquer jeito, de qualquer forma. Lembra que eu falei da idolatria do materialismo? Tem muita gente que idolatra o dinheiro que tem, muita gente que não pode viver sem dinheiro, muita gente que sua contribuição não tem nada a ver com o compromisso que tem com Deus. Dá o que sobra. Chore, dá o que sobra sem querer dar. Nessa pandemia, eu tenho visto nas reportagens algumas empresas que estão doando milhões e milhões de dinheiro para ajudar esse combate. Eu fico pensando, meu Deus, se não acontecesse isso, essas empresas estariam com um lucro maior ainda e não pensariam nisso. Sabe o que eu vejo nisso tudo? A mão de Deus agindo. Sabe o que acontece com tudo isso? O resultado de tudo isso é que muitos dos donos de suas empresas vão rever seus valores, seus princípios. E parece que Deus quer fazer isso com a gente também, quer tirar da gente aquilo que nós amamos e nós não admitimos isso. E se Ele tira isso, será sempre bom para a gente. Sempre bom. Porque Josué, ele continua dizendo, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir,
se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Ele está dizendo, joguem fora todo raciocínio. Nós não somos idólatras de imagem, nós não temos imagem para adorar. Nós temos outros ídolos. Ídolos é tudo aquilo que preenche meu coração, no lugar de Deus, no nosso caso. Mas tudo aquilo que preenche meu coração é aquilo que eu adoro, que eu idolatro. Deve ser preenchido com o Deus Todo-Poderoso. Todo o coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, todas as nossas emoções. Eu tenho que jogar fora tudo aquilo que está ocupando o mínimo espaço na minha vida. Porque senão, eu não vou conseguir entender o que Josué está falando aqui. Ele diz assim, olha, façam tudo isso, porque eu já decidi. É uma decisão de Josué, de um líder da casa, de um homem da casa. Ele decidiu como um homem comprometido com Deus. Ele disse assim, olha, eu e minha família serviremos ao Senhor. Para fazer isso, é necessário tirar tudo aquilo que atrapalha o servir ao Senhor. Então tem tanta coisa na nossa vida que tem atrapalhado o servir ao Senhor. Tanta coisa que nós temos vivenciado, temos colocado no nosso coração. E a primeira coisa é o que a filosofia ou a cosmovisão do mundo fala como se fosse algo fantástico, que é o chamado humanismo. É quando o homem destrona Deus como autoridade e entroniza a si mesmo. É quando o homem se torna a autoridade suprema sobre a sua vida. É quando o homem tem o seu raciocínio próprio como a solução para a sua vida. É quando o homem diz, apenas eu, mais ninguém. A idolatria destrói, mas destrói mesmo. Não só você, mas todas as pessoas que estão agregadas a você. Outra coisa também é o prazer incansável, insaciável pelo prazer em si. A busca disso tudo. É a filosofia que busca suprir as necessidades e adquirir coisas, tanto suprir as necessidades sexuais, como também o consumo, o luxo. É chamado de hedonismo. Se a sua vida tem esse propósito, é um ídolo. Você não está se ajoelhando na imagem, não. Você está idolatrando algo que você não pode nem ver, mas está na sua mente. E quando você acha que a palavra de Deus não é bem aquilo que fala, é porque você leva na sua mente a ideia de que não existe nada absoluto, que tudo é relativo. Isso foi colocado na mente da gente à medida que nós fomos crescendo, e hoje chegamos a tal ponto que nós não conseguimos nos definir como servos do Senhor. Somos definidos por essas coisas. Nós somos individualistas, quando a prioridade das coisas sou eu. Nós somos narcisistas, nós temos um amor profundo por nossa imagem. A nossa ideia de existência é apenas viver e nada mais. Esse é o tipo de idolatria que nós temos, nós não percebemos. E precisamos libertar disso. O interessante é que Josué não cria que o povo iria se libertar da idolatria. Josué, ele disse, não, rapaz, vocês não vão querer isso. Quando Josué disse, eu e minha família serviremos ao Senhor, aí o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor, nós queremos servi-lo, longe de nós.
Josué disse, no verso 19, vocês não têm condições de servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, e se voltarem contra vocês, Ele os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. E o povo insiste, não, nós serviremos ao Senhor, de maneira nenhuma nós vamos servir ao Senhor. Josué diz, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. E de servir ao Senhor não pode ser de qualquer jeito. Servir ao Senhor tem que ser do jeito dele, absolutamente do jeito dele, da forma dele. Nós devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar que houve em Jesus. Esse é o padrão de adoração, de servir ao Senhor. É Jesus. Fora isso, nós não servimos a Deus, servimos a qualquer coisa, menos ao Deus Todo-Poderoso. Então, marido, pai, homem da casa, líder espiritual, entenda isso. O padrão da sua vida é Deus, é Jesus. Olha para Jesus e olha e diz assim, eu preciso ser como Ele, servo do Senhor, um homem comprometido com o Senhor, que o inferno grite toda manhã, quando você acordar, eita, ele acordou, vai fazer uma bagunça tremenda aqui no inferno. Eita, ele acordou, ele vai atrapalhar nossas ações. Esse é o servo do Senhor, é aquele que quer servir ao Senhor, é aquele que diz assim, eu quero, não importa o preço, porque o preço já foi pago. Nossa vida aqui, ela é uma vida tumultuada por causa do pecado. Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas eu venci o mundo, tem bom ânimo, te alegra por causa disso. E Josué diz assim, tá certo, vocês querem fazer isso? Vocês realmente querem isso? Vocês estão dizendo que vão servir ao Senhor, o nosso Deus, e vão obedecê-lo? Então, a Bíblia diz que no verso 25, diz que naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês. Não sejam infiéis ao seu Deus. Integridade e lealdade é a condição para servir ao Senhor. A fidelidade nossa é falha. A fidelidade nossa não tem sustentabilidade se ela não vier formatada, sustentada pela rocha que é Jesus. Homens, a sua casa depende de você. A alegria da sua casa está nas suas mãos. Você é a pessoa responsável para dizer à sua família, declarar com toda alegria, compromisso, integridade, lealdade e fidelidade. Hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso você precisa consertar muita coisa na sua casa, se for necessário. Você precisa restaurar a vida do seu filho, pedir perdão à sua esposa. Você precisa buscar aqueles que você magoou da sua família. Por causa do seu orgulho você não consegue ir. E esse orgulho chama-se idolatria. Então joga tudo fora, tudo que atrapalha servir ao Senhor, conforme a palavra de Deus. Tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que deixa você sem ação, porque se você não vai servir ao Senhor, porque servir ao Senhor, você vai ter que deixar isso, aquilo, outro. Seja honesto, seja leal, seja íntegro, porque só Deus é que merece toda a honra e toda a glória. Muda. Esse mês nós queremos trabalhar com vocês nessa família. Queremos que você glorifique a Deus. Começa desse jeito. Você possa dizer hoje na sua casa, olha gente, eu nunca falei isso,
Mas eu quero dizer hoje que hoje nós serviremos ao Senhor, conforme Ele quer, não conforme nós queremos. Que Deus, pois, nos abençoe. Obrigado, pastor Bob, por essa mensagem. Que Deus possa estar cada vez mais usando a sua vida para falar aos nossos corações e ser uma bênção para a gente. Que essa possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. O ídolo do seu coração, quem é? Deus. O ídolo do coração da sua família, Deus. Nesse momento nós vamos cantar o hino, música, né? Renova-me. Nesse momento eu quero desafiar você a estar cantando conosco essa música e ao mesmo tempo refletindo que Deus falou ao seu coração nesta noite. E que você possa, através da letra dessa música, ter um novo coração, coração igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar do começo, do início. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Que essa possa ser uma verdade na minha vida sempre. Que Deus abençoe a todos uma boa semana. Boa noite.